Ô, Bandeira, Fabiano, eu quero saber de você sobre... Cara, não acaba o dinheiro do cara, do dono do Botafogo, não? Dinheiro, scout, inteligência, falando em bandeira, vai se fincar nos Estados Unidos na Copa do Mundo errado, com as hein? novas contratações. Rapaz, olha, eu O falo Wallace sério. do Flamengo fez isso uma vez com o Vasco, não deu verdade, certo não. Não fica deu bandeira problema. não. Eu tô Fala. ficando curioso com esses jogos do Botafogo. Botafogo vai vir, meu irmão. Não, ó. cara, o PSG ainda é muito favorito. Pô, pelo que o Bandeira tá falando, eu tô, pô, Calma, Raíza, calma. Olha a humildade, Raíza. Mas A a PSG é muito com favorito. medo do Botafogo. Não, eu tô com medo do também, Botafogo. Bom, eu já tenho motivo suficiente pra ter medo. É verdade, atualmente. Eu não sei mais o que dizer do Botafogo. Atualmente, mas é legal ver o movimento do Botafogo no mercado agora, nesta janela, lembrando que essa é a janela para a Copa do Mundo e ainda tem a janela maior a partir de julho, que vai até setembro, mas o Botafogo fez ótimas movimentações. O Montoro hoje entrou no bid, já está regularizado, e o Arthur Cabral também, que foi anunciado ontem à noite pelo Botafogo, vai direto de Portugal para os Estados Unidos. Muito bom centroavante, desde quando estreou na Europa, e ele jogou na nossa Suíça, né, lá pelo Basel, ele jogou pela Fiorentina na Itália e jogou também agora no Benfica. Desde que estreou na Europa, se bem me lembro, em 2017, ele é o brasileiro que tem mais gols no velho continente, fez 102 gols lá na Europa, o Arthur Cabral, 27 anos, o Benfica lançou hoje um documento detalhando toda a operação de venda do Arthur Cabral para o Botafogo, uma operação que pode chegar a 15 milhões de euros, parte de 12 milhões de euros, mas aí com bonificação, questão de cláusula de solidariedade, pode chegar a 15 milhões de euros. Uma boa contratação do Botafogo. E antes de falarmos a respeito do Joaquim Correa, eu até falei hoje lá no meu canal, canal apenas sobre o Botafogo, porque com o Igor Jesus na Copa do Mundo, o Renato Paiva tem como jogar no 4-4-2 que ele vinha utilizando aqui, porque vai ter o Igor Jesus, que estava jogando um pouco mais recuado, e o Arthur Cabral. E depois da Copa do Mundo, ele não teria essa possibilidade. O Igor Jesus já assinou com o Nottingham Forest, ele teria só o Arthur Cabral. E aí o que acontece? Hoje, o Fabrício Romano informa que o Joaquim Correa, segundo atacante, assinou contrato com o Botafogo por 2 anos e meio. Ou seja, mesmo após a Copa do Mundo, na Copa do Brasil, Libertadores, Brasileirão, o técnico vai poder jogar no 4-4-2 com o Joaquim Correa e o Arthur Cabral e não deve parar por aí. Para a Copa do Mundo é muito difícil ainda, só que se o Botafogo amanhã, de alguma forma, conseguir concretizar a negociação com ponta direita, eu não vou me surpreender, não estou falando que está perto, mas se acontecer eu não vou me surpreender. E se não acontecer, a ideia é ter pelo menos um ponta direita para a próxima janela. E aí as movimentações vão depender das possíveis saídas, porque o Botafogo contratou o zagueiro agora, o Caio Pantaleão, mas o Jair pode ser que saia. Aí vai ser aquela observação para ver se vale a pena contratar um quinto zagueiro ou não para o elenco. Aí o Botafogo tem o Marçal e o Alex Telles. O cuiabano pode ser que saia, então o Botafogo vai observar um lateral esquerdo. As movimentações vindouras vão depender muito das possíveis saídas de jogadores importantes para o Botafogo. E para a Copa do Mundo, Ilan, muito legal ver a personalidade dos jogadores. Ontem, a torcida fez uma festa lindíssima no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, no Galeão. Os jogadores conversaram com os torcedores, conversaram com a imprensa. O Renato Aerofogo, Paiva também. Aerofogo, teve um aerofogo bem legal, bem bonito. Olha lá as imagens aí. A galera foi lá, sim. E os jogadores, né, o Alex Telles, por exemplo, falou... Você foi lá, Bandeira? Não, não fui. Não foi? Não pude ir ontem. Levaram bandeiras lá, mas nenhuma Eu ia delas... falar, mas era- eu tô vendo uma nenhuma bandeira das ali. bandeiras lá era Nenhuma. eu. Ó, o Airfire. Foi o Wi-Fi. O Botafogo chegou hoje, depois de 13 horas de viagem a Los Angeles, depois dessa festa, o Telles falou, lateral esquerdo. O grupo também é muito forte, porque tem o Botafogo. Não vamos passear. Então tem Atlético de Madrid, PSG e o Botafogo. Pô, mas eu acho também, falando Além seríssimo do aqui. Seattle. Sério, Pois claro, o Atlético de Madrid e o PSG são favoritos. Favoritos. Cara, mas o Botafogo é um time forte hoje. É um time forte. O Botafogo é campeão da Libertadores, campeão brasileiro. Na teoria, não tá no nível desses times europeus. Exatamente. Mas, cara, os caras não vão Mas poder nenhum piscar com o brasileiro Botafogo. tá. Esse que eu Não tô, vão nenhum poder, brasileiro eles tá. não devem nem conhecer direito o Botafogo, Não né? conhece. Então, assim, eles não vão poder piscar com o Botafogo jogando bem. Eu já vi o Botafogo jogar bem esse ano umas 4 ou 5 vezes. Jogando bem é um time perigoso. E é um jogo. A Pois gente não tá é, falando de pois pontos é, corridos. Não são 38 rodadas enfrentando o PSG e Atlético de Madrid. É um jogo. E um Se jogo, naquele dia o cara, Botafogo estiver muito bem e o PSG estiver entrar meio achando que já ganhou, sei lá, né?
fim de temporada dos europeus e verão nos Estados Unidos, né? Sim. Muito difícil para eles. Agora é diferente. O brasileiro sempre chega em fim de temporada para jogar lá no Oriente Médio ou no Japão. E agora não, no meio da temporada dos brasileiros, sul-americanos, final da temporada dos europeus. E aí, Ilan, ontem o Seattle, o primeiro adversário do Botafogo, entrou em campo. A galera ficou muito animada, porque o Seattle perdeu por 3-0 pro Vancouver Whitecaps. Uau! Só que Mesmo? tem... Eu vi. Vancouver Whitecaps. Você nem sabia que existia. Era Oh falar my miau. God. É White Cats. É Só miau. que, só que tem detalhes aí, tem peculiaridades. Tudo bem, o Seattle estava com uma defesa, no mínimo esquisita, mal montada, desorganizada, perdia por 1-0, quando aos 8 minutos do segundo tempo, o jogador do Whitecaps ia entrar em diagonal na área e foi puxado. Aí o defensor do Seattle foi expulso. 2 minutos depois, outro jogador do Whitecaps ia entrar na área e foi derrubado. Aí mais um expulso. Aí ficou 11-9. Mas 2 faltas fora da Duas área. faltas fora da área. Pra expulsão Já tava mesmo. 0-0? Tava Não, 0-0? tava 1-0 pro Aí os Whitecaps. caras tiveram 2 expulsos. Aí os caras tiveram Aí 2 ficou expulsos. 11-9. Aí 11-9, aí um gol de fora da área. Pode acontecer. Pode acontecer. É, o gente. PSG ter 2 expulsos. Pois é. 3. A gente já sabe então que os jogadores do Whitecaps... Ah, não são Não, do do Seattle. É, os do Seattle Não, são do Seattle rápidos, foram né? expulsos. O do Whitecaps... O Whitecaps venceram. Ah, sim, vai o por 3-0. Whitecaps. Ah, os do Seattle, então eles É, gostam de eles puxar foram- o jogador na entrada da Isso, área ali, isso. né? Não são muito bons de apostar corrida, não, né? Não. Olha a estratégia aí. Olha aí, um errou o tempo da bola e puxou, e o outro meio que tropeçou e deu uma banda no atacante. Mas tem que Velocidade. saber- a, Ataque gente tem, e velocidade. a gente tem que saber se o VAR Fire embarcou também, né? Tomara. Aí depois fizeram 3-0 e o último gol foi o João Paulo, ex-Botafogo, que tá no Seattle, vai enfrentar a gente, gosta muito do clube. Ele fez um pênalti, ele entrou e lei fez um do ex, pênalti. hein? Cuidado com a lei Não, do ex. ele fez um pênalti pra treinar o pênalti que ele vai fazer contra João o Botafogo. Paulo, João volante. Paulo, que botava a touca, Bom jogava jogador, muito, bom muito jogador. bom. Tu viu o jogo do Olha, Seattle além ou você do só ex. viu? Todo não, vi parte do jogo. não É deu pra muito ver ruim o tudo. Seattle, né? Muito ruim. Não, não é muito ruim, era pra não, ser cara. muito ruim, não, né? Peculiaridades, as expulsões. Aconteceu isso. Mas é um time. Também não é um timaço. Dá pro Botafogo vencer. Botafogo- Dá pro time Botafogo americano. vencer. Esse jogo foi em Seattle ou foi fora de casa? Foi fora. Foi em fora. Vancouver, no Canadá, né? no Eu caso. tava vendo aqui, o PSG nessa temporada empatou com o Stade Reims, empatou com o Nice, perdeu para o Atlético de Madrid, inclusive. Aí. Só vendo alguns... empatou com o Auxerre, empatou com o Nantes, perdeu para o Strasbourg. Engrenou depois, né? Na própria Champions engrenou depois. Então eu falo assim, é óbvio que o PSG é Começou favorito, o rateando. Atlético de Madrid, mas, cara, um jogo... E o jogo é um Botafogo, jogo. Botafogo se passar, digamos que passa em segundo lugar, deve pegar o Palmeiras na próxima fase ou o Porto, né? Palmeiras do Porto. Não, mas passar de um grupo que tem PSG e Atlético de Madrid, Sim. pode vir o Porto, meu amigo. Meu amigo. Na moral, E na o moral lá em Palmeiras, cima. e o Palmeiras, que dos brasileiros eu acho seguro afirmar que é o que tem mais chance de passar em primeiro, né? É. Não sei nem se os outros vão passar de fase, o próprio Palmeiras, a gente não sabe de nada. Sim. Mas o que tem mais chance de passar em primeiro, talvez o único que tem chance real, o Flamengo acho que tem alguma chance, o Flamengo também é um time muito bom. E o Botafogo só se surpreender muito, né, pra passar em primeiro. Não. O Fluminense não vai passar, esquece. Em primeiro, esquece. Mas o Palmeiras é o que tem mais chance de passar em Em primeiro. segundo passa? Acho que tem chance. O Fluminense, Em tem segundo? obrigação, na minha opinião, de passar em segundo, mas eu acho que é muito mais difícil do que estão É imaginando. Borussia e quem? Tá É ali Borussia, o o Sam e Mamelodi Sundowns. Que é um time que corre pra chuchu, o Sam corre pra chuchu. E o Fluminense vai chegar naquele ritmo E o Ganso lá. aqui, ó, E o Ganso distribuindo. ali, ó. Aqui, ó. Quem corre a bola, quem corre a bola. Quem corre a bola? Quando o coreano passar correndo, o Ganso olhar, o cara já tá dentro do gol, cara. E o Soteldo aqui escolhendo. Volto nessa? Não, nessa eu não vou voltar. Ah, Vou voltar na agora faz próxima. mais sentido a contratação do Soteldo. Mas, ó, o Palmeiras, sim, se ele chegar lá, o solteiro vai ter que embarcar Guarajato, né? Enfim. Mas o Palmeiras, que é o único time brasileiro que tem chance real, digamos assim, sendo realista, de passar em primeiro, ou que tem mais chance de passar em primeiro, passando em primeiro, o melhor cenário pra ele é o Botafogo se classificar, né? Porque senão Pois ele é. vai pegar Ou o PSG Atlético de ou o Madrid Atlético ou de o Madrid. PSG. Pra ou o ficar pelo Palmeiras. caminho passando menos vergonha. Igual foi na Pô, mas Libertadores. é melhor cair, Palmeiras. sinceramente. Num campeonato desse é melhor você cair pro europeu do que pro outro Claro, brasileiro. lógico, claro. Não, aí perde pra um brasileiro, igual o Vasco no Mundial de mas 2000, aí perder tem final pro jeito, Corinthians. Pô, mete 3 no Manchester e perde pro Corinthians a final. Mas é melhor cair pro europeu na primeira fase ou cair pro Palmeiras nas oitavas? não, melhor melhor cair pras nas oitavas, oitavas. bota um dinheirinho todo, na mundo bolsa. quer, todo mundo quer passar, né? Acho que quer se divertir um pouquinho. Você falou da correria do Soteldo aí, o Joaquim Correa, o argentino que estava na Inter de Milão, ele já tá no Rio também nessa correria. Chegou, foi recepcionado pelo Carly, que trabalha no Botafogo, ex-zagueiro, um dos ídolos da torcida, e já vai viajar também para os Estados Já tomou um Unidos carrinho do pra Carly integrar o grupo. Já vai se direto. ambientar.
Cara, o Botafogo, né? John Textor tá no mercado e traz jogadores. Ele gosta de trazer uns jogadores meio diferentes, assim, né? Pois Vai é. atrás de uns caras Trabalho meio dos scouts. diferentes. Scouts. O Bandeira tá todo orgulhoso ali, ó. Tá assim, todo. Olha lá, a cara dele, tá Tá todo grandão, orgulhoso. tá grandão. bobão. Sorriso largo. Flag Tá is grandão, very tá proud, grandão, tá very grandão. proud flag. Aquele, né? Orgulhoso, todo orgulhoso. Feliz com as contratações, mas tem que demonstrar dentro de campo, né? É muito complicado essa questão de rotação, por exemplo, quando você perde um jogador importante. Eu gosto do Arthur Cabral, acho ele um ótimo atacante, acho o Igor Jesus melhor, tá? Do que o Arthur Cabral hoje. Mas o Arthur Cabral é bom de bola e eu acho que o grande segredo pro Paiva vai ser como ele vai conseguir encaixar esses jogadores de forma rápida, né? Porque quando você perde um jogador que já está adaptado, que já está adaptado a tudo, ao clube, à torcida, ao sistema de jogo, ao trabalho do treinador e etc. E entra outro jogador, por mais qualidade que esse jogador tenha, que está chegando, nem sempre a adaptação vai ser rápida. Ainda mais jogadores de fora do país, né? Um exemplo é o Santi Rodrigues. Eu conversei muito com várias pessoas que cobriam a MLS, todos me falavam, olha, o Santi Rodrigues é um jogador de muita qualidade, ele é muito bom, mas ele chega e não se adapta de imediato. Ele precisa de um período de adaptação. O Almada não, o Almada já chegou se adaptando muito rápido, né? Foi um processo rápido do Almada. Então, existe essa questão no futebol, né? Você não tem como cravar que esse jogador vai chegar e vai se adaptar muito rápido. Eu acho que aí é que tá o X da questão para o Paiva e para o próprio Botafogo nessas trocas. Sobre o Cuiabano, eu vi o Bandeira falando, né? Recentemente eu conversei com uma pessoa que trabalha com o Cuiabano e essa pessoa me disse o seguinte, Raíza, a proposta que o Brighton fez para o Cuiabano, financeiramente, ela é muito melhor do que a proposta que ele recebeu do Nottingham Forest. Para o Botafogo, era melhor a oferta do Nottingham Forest. Mas para o Cuiabano, né, a parte salarial, toda essa parte oferecida para o jogador, era melhor a do Brighton. E a informação que eu tenho é que ele quer se transferir para lá. Então, assim, depois da Copa do Mundo dos Clubes, eles têm a promessa de que eles farão uma nova oferta pelo Cuiabano. E aí vai ficar, obviamente, nas mãos do Botafogo, até porque o Botafogo teve uma oferta melhor do Nottingham Forest, então é uma questão ali também de ajuste entre as partes para ver se vai ficar legal para os dois lados, né, Fabiano? Exatamente, até porque com o Nottingham nesse pacote já tem o Igor Jesus assinado, é a possibilidade do Cuiabano e do Jair, tem mais negociações acontecendo, até que podem envolver categoria de base, investimento para a categoria de base depois, o Botafogo se alinhando com o Nottingham para entrar no mercado europeu de uma outra forma também, tem mais coisa que só os jogadores. O Textor com o Mariachi, né? Isso. É uma parceria de bilionário, né? Por isso também, além dos valores, tem mais coisa envolvida. Claro que não vai haver um grande problema entre os dois se o Cuiabano não for para o Nottingham, mas faz parte de um pacote interessante para as duas partes. E quem cuida do grupo do Marinax é o do Gaspar, né? Ex-Arsenal, que é brasileiro, então tem esse contato já no mercado brasileiro. E quem é muito né? próximo deles é o Juliano Bertolucci, né? Sim. Que é um dos grandes empresários aí do futebol mundial, um cara muito próximo do Mariachi, né? Muito próximo realmente, participa de todas essas conversas aí, de todas essas negociações. O Bertolucci tá no meio aí. Bom, para mim, a janela mais pesada de contratações dos clubes que estão indo para a Copa do Mundo é a do Botafogo.